Fala galera do canal, me chamo Julen. No vídeo de hoje veremos a propaganda sistemática que está acontecendo contra o Brasil lá nos Estados Unidos. Eles estão atacando tanto os BRICS como o Brasil em si. Veremos duas matérias em um vídeo só hoje, as duas matérias que deixam bastante claro tudo o que está acontecendo por lá, que é gravíssimo, repito, é muito grave. Então, o vídeo de hoje é esse, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, dessa forma você ajuda no engajamento e valeu! Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Peter, foi uma jogada que começou em 2009 e a ideia era novamente investir nessas economias emergentes, mas também começar a inclinar um pouco o sistema financeiro global. É esse o jogo geopolítico aqui. O mundo após a Segunda Guerra Mundial foi efetivamente remodelado pelo Ocidente, pelos vencedores, incorporando os perdedores e criou um sistema financeiro como resultado. A China se sente excluída, a Rússia se sente excluída. Em 2014, o BRICS está desenvolvendo um banco e uma reserva cambial. Eles estão tentando impulsionar o won e o rublo, e o que realmente querem desafiar, Will, é o G7, que foi criado em 1973 como uma reunião informal de ministros das finanças. EUA, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Itália e Japão controlam muito do comércio, economia, política mundial. Rússia e China querem desafiar isso. Certo. E o BRICS tem tido uma influência crescente ultimamente. Vamos ver o que aconteceu na última década. Primeiro, na Rússia e China, ou melhor, Brasil e China começaram. Eles fecham um acordo para trocar o dólar pelo yuan. Mas quando os países decidem negociar em outra moeda, isso minamina nossa dominância global, o que afeta nosso balanço, nossa capacidade de financiar dívidas futuras. Sim, e como isso encarece tudo. E quando você está 30 trilhões em dívida e outros países começam a abandonar sua moeda, você está em apuros. Isso vem logo após a Rússia dizer que vai negociar suas reservas de petróleo, estocando suas reservas, usando não o dólar, mas sim o yuan chinês. Com certeza. Sabe, a Índia é um caso interessante no BRICS, porque você e eu crescemos se você acompanha os círculos de política externa pensando, ei, a Índia pode ser uma grande aliada no futuro, a maior democracia do mundo, mas eles se aproximaram da Rússia de várias maneiras diferentes. E isso se acelerou desde 2021. Eles têm um acordo de defesa de 10 anos. Eles querem fazer os 50 bilhões em comércio. E, aliás, a Rússia é a maior fornecedora de armas para a Índia. Como eu ia dizer, o mais preocupante é a cooperação de defesa entre esses dois países. E aí tem a África do Sul. Falamos muito da influência da China, do investimento dela, literalmente do investimento dela pelo mundo na América do Sul, mas também na África, 14,7 bilhões para a África do Sul. As bandeiras que você vê nessa parede, cada uma delas é da China comunista ou da Rússia, de Vladimir Putin, que por si só têm ficado cada vez mais próximos e agora querem expandir essa órbita pelo BRICS. Porque não são só esses 5 países, Will. Agora tem mais de uma dúzia de outros países. É importante notar, e acho que muitos desses países já reconheceram a ameaça, o BRICS é um ponto de partida. E termina, aliás, com a dominância chinesa. É tudo respaldado pelo yuan chinês. É tudo respaldado pelo potencial poder chinês. Eles são o peso nessa sala. A história não acabou. E eles querem substituir os EUA e acreditam que podem ainda mais se estivermos acuados. Certo. Mas bem, continuando mais ou menos na mesma linha de intenções, o Brasil está se preparando para se tornar o novo inimigo dos Estados Unidos. Tudo isso por causa da Operação Condor 2.0, poderíamos chamá-la assim de forma simpática, embora não tenha absolutamente nada de simpático. A interferência política que os Estados Unidos estão exercendo em seu quintal, no sul da América, é cada vez mais violenta, mais forte e mais descarada, não é? Ou seja, se viram o mapa, da última vez eu mostrei aqui, praticamente todos os países da América do Sul já estão dominados pela elite sionista e pela manipulação americana, sobrando muito poucos países de resistência, para dizer de alguma forma. As 3 principais grandes economias que moviam a agulha, principalmente no tema econômico, como uma alternativa de resistência soberana ao hegemon do norte global, eram Brasil, México e Colômbia. Por que digo eram? Porque, bem, a Colômbia já perdemos. A Colômbia já se deixou levar pela guerra das redes sociais. As forças progressistas reagiram muito tarde e levaram muito a sério
como se faz a guerra política. Eu acho que roubaram essa eleição, e não apenas no sentido de manipulação eleitoral, mas também pela guerra midiática que era feita nas redes sociais. Ou seja, agora que conhecemos o Honduras Gate, Black Box, enfim, todas essas empresas que trabalham com manipulação, guerra suja, campanha contra campanha, principalmente nas redes sociais, me parece que são guerras que já nascem mortas, não é? Então, o caso da Colômbia é profundamente lamentável. E agora, restam México e Brasil, que eu acho que serão os dois campos de batalha ideológicos mais complicados deste ciclo eleitoral. E para o Brasil, vejam como as coisas estão pintando. Vejam isso. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil expressou preocupação com uma possível intervenção militar dos Estados Unidos no país. Segundo um documento assinado pelo chanceler, a decisão de Washington de incluir o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital na sua lista de organizações terroristas poderia justificar uma ação militar. Bom, basicamente com essa manchete eu já explico tudo, né? Uma carta de Washington determina que o Comando Vermelho, que é uma organização criminosa financeira do Brasil, porque literalmente tem um prédio na Faria Lima, lembrem-se, na principal avenida financeira do país, pode ser declarada como organização terrorista. E terrorismo é a palavra favorita do império e dos idiotas da internet para justificar intervenções políticas, né? Então, é uma ferramenta usada repetidamente desde o 11 de setembro, em que, tem um terrorista, olha, ali tem um terrorista. Bombas e helicópteros e porta-aviões e destruição, miséria, intervenção. Então, agora o que estão dizendo é, bom, eu invento um alvo terrorista no país, e com isso me dou uma desculpa a priori que vai justificar todas as minhas atrocidades no seu país. Então, bom, pinta muito mal para o Brasil. Eu acho que se isso não for levado com a seriedade que merece, pode fragilizar o processo eleitoral, pode até enfraquecer as chances do Lula de manter o país, lembrando que o Lula, pois o Brasil é literalmente a primeira letra do BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é o ponto de entrada econômico provavelmente mais forte na relação com um modelo econômico alternativo, que é, neste caso, a China, né? E também tem uma boa relação com a Rússia, mas principalmente com a China pela balança comercial, os vínculos estratégicos, a estruturação de empresas híbridas, né? O investimento que a China está fazendo no Brasil. Se o Lula perder tudo isso, também pode se perder. Então, eu nem preciso me estender muito, porque essa matéria já diz muito sobre o que eu penso. Só que, além disso, hoje se iniciou uma nova etapa dessa guerra tarifária. Pois é, meu amigo. Os Estados Unidos deixou bem claro que vai iniciar uma nova etapa dessa guerra tarifária, partindo de 25% contra o Brasil. E o Brasil será um dos países mais tarifados do mundo. Ou seja, é uma surpresa para basicamente ninguém, depois dessa guerra sistemática de informações que os Estados Unidos está fazendo contra o Brasil. Um vídeo após o outro atacando o Brasil, e agora essa nova etapa dessa guerra tarifária que parece que nunca terá fim. Porque sempre que ela acaba cessando, vem uma nova etapa, vem uma nova tarifa, vem uma nova discussão. Estão atacando o PIX, estão atacando o BRICS, estão atacando o Brasil, estão atacando por onde eles podem atacar, justamente para desestabilizar o Brasil. E essa guerra tarifária, eu não vou fazer um vídeo sobre essa guerra tarifária, essa nova guerra tarifária, mas se inicia hoje, nessa quarta-feira. Cara, lamentável, não tem muito o que dizer. Mas o vídeo de hoje é esse, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, dessa forma você ajuda no engajamento e valeu!